do Palmeiras! Vocês salvaram meu ano, palmeirense! Porra! Ah! Salve, família vascaína! Tá aí, minha comemoração no título do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores. Como muito bem disse aqui, título do Palmeiras. Mas, vascaína, a pergunta que fica é: quando vai chegar o nosso momento? O nosso momento de gritar é campeão, de ser competitivo novamente, de ser respeitado no futebol brasileiro. Hoje nós temos as grandes torcidas do país, mas futebol, nós somos o 30º do país. Tem os 20 times da primeira divisão e o Vasco ficou na 10ª colocação de uma Série B. Isso não pode ser Vasco, isso não é Vasco. Essa é a questão. E aí fica na mão de uma gestão que criou o maior vexame da história do Vasco e não consegue se planejar para 2022. E aí é uma opinião de todos os vascaínos, dos jornalistas, dos passadores de pano, aqueles que passam pano para a gestão, aqueles que não falam, que falam mal da gestão. O Vasco está demorando para se planejar para uma Série B. E a questão que fica é essa: quando nós vascaínos vamos gritar é campeão? Fiquei muito feliz pelo título do Palmeiras, muito palmeirense tá dando aí, zoando comigo no vídeo que eu fiz, mas quando vai ser o Vasco? Agora, na mão dessa gestão aqui, fica difícil. Olha o discurso do Jorge Salgado numa entrevista para o Rica Perrone. Você acredita que o Vasco vai chegar a ser campeão dessa maneira? O Vasco hoje é a 12ª arrecadação. E disputa campeonato para ser 12º, 10º, 14º. Hoje a gente está na zona do rebaixamento, fica ali sempre esse fantasma, fomos rebaixados 3 vezes. Então, a gente quer gradualmente, ano a ano, melhorar a nossa performance no futebol. O nosso objetivo no primeiro ano é ficar entre os 8 primeiros, aí tentar até uma Libertadores, tá? Pé no chão. E daí em diante a gente tende a melhorar até voltar para ficar entre os 5 maiores clubes do Brasil, novamente. É isso? A gente quer recolocar o Vasco entre os 5 maiores clubes do Brasil, dentro do campo e também na arrecadação. Hoje a gente já arrecada muito pouco, a gente tem que aumentar a nossa arrecadação. Você aumentando a arrecadação, consequentemente, você vai melhorar o time, você vai investir mais no futebol. Eu tô colocando esse assunto aqui, família vascaína, porque o Vasco não é mais competitivo hoje no futebol brasileiro. Essa é a realidade. É isso que essa gestão, não só essa, mas como todas as gestões que vem passando pelo Vasco, vem criando esse futebol medíocre para o vascaíno. Hoje o Vasco não é competitivo no Brasil. Eu tava vendo uma parte, e vou trazer aqui para vocês, do Gabigol lá no Podpah, falando que 19 torcidas odeiam ele porque ele faz gol em todo mundo. É isso que ele falou. E aí um dos ali, o Mítico, pergunta para ele: e o Vasco? Ele, jogar contra o Vasco é legal também, mas a gente só ganha. Eu vou passar aqui para vocês. E por isso eu tô trazendo esse questionamento aqui. Quando nós vamos voltar a ser competitivo? Quando nós vamos voltar a ser Vasco? Fica difícil acreditar pelo discurso que eu coloquei aqui do Jorge Salgado, onde não constrói nada, onde traz essas faixas aqui para você. Olha o torcedor, tá aí na tela para vocês, ó. Colocam aí, ó: Carlos Fonseca vai punir o Salgado? E a outra aí, ó: cadê os 70 milhões, Salgado mentiroso? E a outra também que fica de protesto: Adriano Mendes, mentiroso, incompetente, fora do Vasco. É assim que o Vasco vai voltar a ser competitivo? Com gestores que a torcida chama de golpista? Que a torcida realmente odeia? Por que esses caras estão lá? Por que fazer isso com a gente? Por quê? Essa é a questão. E não tem planejamento, não tem ideia, eles estão totalmente perdidos. Estão chutando o executivo para cima e para baixo aí, em nome de executivo, para ver se um agarra. Ninguém quer trabalhar no Vasco por causa deles. Colocaram aí o nome do Juninho Pernambucano e tá aqui a informação do Gilmar Ferreira, que colocou aí para vocês. Vou ler aqui, ó. Juninho Pernambucano não assumirá nenhum compromisso profissional nos próximos 6 meses, tendo que ele aproveitar para descansar e se dedicar aos cursos de formação da UEFA. O CEO do Lyon deixará o cargo ao final do mês e só pensa em retornar às atividades em julho de 2022. Desta forma, não haverá evolução nas conversas preliminares que a diretoria do Vasco iniciou nas últimas horas com o desejo de ter Juninho Pernambucano como CEO do futebol. O cargo segue vago enquanto não chega o executivo. A pasta será tocada pelo gerente-geral
Carlos Brasil, que não tem nenhuma experiência no futebol profissional. E aí, família vascaína? Estamos aí preocupados com o ano de 2022, mas eu quero mesmo é ser campeão, é voltar a ser competitivo, é voltar a zoar, que futebol pra mim sempre foi isso, foi alegria, brincadeira, zoar o adversário, e tá foda pra zoar alguém com esse Vasco, tá foda de ser respeitado, tá foda de ser encarado de igual pra igual, e aí eu vou trazer aqui pra vocês, se liga só no que o Gabigol falou, ó. Eu acho fera. E contra o Vasco? Contra o Vasco também gosto, mano. Isso a gente só ganha. É, e por isso que eu perguntei assim. O Vasco... Tu é vascaíno? Nunca. Sou corintiano, pô. E aí, isso tá bom? Esse Vasco tá bom? Ser zoado? Servir de chacota? Não tá legal. E como eu fiz questão de trazer essa entrevista do Salgado, o Vasco tem que arrecadar, o Vasco tem que investir no futebol, o Vasco tem que contratar. A bola não entra por acaso. Se ficar insistindo com Marquinhos Gabriel da vida, Moratos da vida, nós não vamos voltar a ser campeão. Esse é o ponto. Essa é a questão. Então, pelo amor de Deus, esquece negócio de SAF. Saiam daí. Esse é o ponto. Saiam do Vasco, porque vocês não sabem fazer. Coloquei aqui diversas vezes o presidente do Fluminense, Pedro Abad, pelo bem do clube, ele não era capaz, convocou a AGE. A torcida odeia vocês. Vocês são incompetentes, não conseguiram subir com o Vasco em 2021. E olha o atraso, passador de pano, todo mundo falando que é isso, cara, nada acontece no Vasco, não contrata ninguém, não tem um departamento de futebol ainda. É esse Vasco? Pra que isso? Pra que assumir o Vasco? É o que fica, poder pelo poder, porque não faz sentido. Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Se você tá ali pelo bem do clube, por amor ao clube, querer entregar um Vasco para os seus torcedores digno de um Vasco da Gama, e se você não é capaz disso, cara, perde o boné. Não dá para ficar fazendo os outros sofrer. O que o vascaíno pensa de vocês? Não são capazes, a torcida odeia, porque tá aí. Essa é a questão, família vascaína. Fica assim. Do Vasco a gente só ganha. Mas é foda ouvir isso. É foda. E não tem que criticar jogador não, porque ninguém bota o Marquinhos Gabriel no Vasco. Tem que criticar é o Salgado. É ele que constrói esse Vasco medíocre, esse time horroroso que veste a camisa do Vasco. 10, o camisa 10 do Morato, onde já se viu isso? 10, o camisa 10 do Vasco, seu Morato. Fica difícil, família vascaína. Fica muito difícil de ouvir isso. Eu quero voltar a zoar, quero voltar a ser campeão, mas com essa gestão de merda aí, vai ser foda. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.